ok? Boa noite, graça e paz. Amém? Amém. Eu vou ler o Salmo 27. Abra sua Bíblia aí, por favor, para nós iniciarmos nosso culto nessa noite. Nessa noite fria, mas que nós podemos estar aqui também exaltando o nosso Deus. E eu estava pensando quando vinha para cá, né? Uma expressão que a gente usa bastante é a necessidade de a gente aquecer a nossa alma, né? O nosso espírito, nos sentirmos acolhidos. Essa é a palavra que eu queria lembrar. E na presença do Senhor nós podemos desfrutar, né, desse acolhimento, desse conforto e da segurança de estarmos na presença de Deus. Então, alguns dias são muito frios, outros dias são muito quentes, outros dias são desafiadores, os problemas aparecem, problemas inesperados, problemas novos, problemas velhos, lutas das mais diversas, mas em todos esses dias nós podemos desfrutar da bênção e da presença do Senhor. O Salmo 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Amém, meus amados? Vocês creem nisso? Amém. Palavra maravilhosa do salmista Davi. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso refúgio, nele nós podemos encontrar abrigo, né? Estava pensando nessas coisas e tristes, né, com as reportagens que a gente viu hoje, especialmente. Uma pessoa aqui em São Paulo morreu de frio, pelo menos uma que eu ouvi, né? Não sei se teve mais. Muitas pessoas nas ruas, muitas pessoas sofrendo, né, com essa frente fria, desabrigadas. Por mais que houve solidariedade das pessoas, das igrejas, das ONGs, solidariedade também do governo, né, que a prefeitura que abrigou algumas pessoas, o metrô que abriu as suas portas, né, para que pessoas pudessem dormir lá dentro, mas muitas ainda ficaram pelas ruas, né? E essa noite também promete ser bastante fria, e vamos orar daqui a pouco para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, que a gente possa dividir também, né? Quem sabe lá na nossa casa tenha lá um cobertor, tenha lá uma jaqueta, uma blusa de lã. Todo inverno eu tenho o costume de doar, né? Mas esse ano já vi lá que tem algumas coisas para doar e pretendo até sábado já separar, né? Mas que bom que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Senhor nos guarda, o Senhor nos dá vitória. E o desejo do salmista que é muito interessante, né? Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Na época de Davi, o tabernáculo era a casa do Senhor, representava, na verdade, a casa do Senhor. Hoje nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares, né? Deus já havia dito lá antigamente, nos tempos de Davi, de Samuel, que a terra era a estrada dos seus pés, né? Ele não poderia habitar num templo feito de mãos humanas. Um templo não pode conter a grandeza e o poder do nosso Deus. Então nós o buscamos em todos os lugares. Aqui hoje no nosso templo, a igreja, a reunião aqui no templo é um lugar onde também nós buscamos o Senhor, né? Onde também nós o encontramos, onde também nós podemos ouvir a sua voz. E hoje estamos aqui para cultuar esse grande e maravilhoso Deus. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado pelo frio, Senhor, obrigado por esse clima onde
onde o ar fica um pouco mais com qualidade até para respirar, pela umidade do ar, ó Deus. E a Tua palavra já nos adiantou, o Senhor mesmo nos adiantou lá atrás, nos tempos de Noé, que sempre, até o fim, haveria inverno e verão, e as estações estariam acontecendo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tudo que vem do Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite que o Senhor tenha misericórdia também de tantas e tantas pessoas nesse nosso país que não tem um teto para morar, que não tem uma cama, não tem um cobertor, ó Pai, não tem um conforto de se aquecer, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, que os nossos governantes possam agir com mais competência, com mais interesse, com mais empatia, e que nós também, como sociedade, comunidade, possamos nos mover também para abençoar vidas nesse tempo, ó Pai. Ó Pai, nós consagramos ao Senhor esse tempo que já estamos aqui, queremos adorar o Senhor, queremos prestar culto ao Senhor, hoje num número mais reduzido, talvez por causa do frio, ó Deus, mas o Senhor está entre nós, o Senhor é digno, e isso não muda, Pai, a Tua presença, a Tua graça, e a nossa motivação em Te cultuar não muda também, porque nós amamos o Senhor, reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu poder, sabemos que só o Senhor é digno de todo louvor e de toda glória, Pai. Portanto, nessa noite, Senhor, aceita a nossa adoração, fala conosco, Senhor, enche o nosso coração da Tua palavra, que o Senhor venha nos alimentar, que o Senhor venha nos desafiar, que possamos sair daqui mais ainda próximos com o Senhor, amando ainda mais o Senhor, comprometidos com o Teu reino, Senhor. Ó Pai, também vamos entregar diante do Teu altar pedidos, necessidades, que o Senhor possa receber os nossos clamores, que o Senhor possa agir com graça, com misericórdia, manifestar entre nós o Teu poder e a Tua glória. Obrigado pela vida das minhas irmãs, irmãos que aqui estão, os irmãos também estão conectando aí na internet, que a Tua graça seja sobre todos nós nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. A Débora vai nos conduzir aqui em alguns hinos. Hoje é a capela, mas nós temos a nossa voz aqui para cultuar o Senhor. Você tem motivos para louvar o Senhor nessa noite? Amém? Tem alegria para fazer isso? Amém. Então vamos louvar com alegria nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. O primeiro hino vai ser a do HCC, número 52, de Grandioso És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campanhas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu,
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrado para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. A segunda canção se chama A Orar-nos, Senhor. Esse culto de quarta, que é sempre marcado pela oração, né? Vamos cantar isso também. Esse é do hino também? Não, esse é do Vencedores por Cristo, se chama. A Orar-nos, Senhor. A orar-nos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver, nossa vida depois transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. A orar-nos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver, nossas vidas depois transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração, e agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Os irmãos, vou dar a oportunidade a vocês de fazerem seus pedidos de oração, agradecimentos também. Fiquem à vontade. Agradeço, né, porque ele está cuidando de nós nesse frio. Amém. A gente está tendo disposição para vir aqui orar, né? Amém. Então, agradeço que ele está suprindo a necessidade. E Amém. também Glória a peço Deus. por uma tia que já tem 81 anos e está internada com uma gripe muito forte, né? Uma reação da vacina. Amém. E ela está mal no hospital Novo Médico. Como é o nome dela? Neide. Neide. É tia? Prima? Ela é mulher do meu tio, né? A gente considera tia. Sim. Vamos orar pela dona Neide. Mais algum pedido de oração? Agradecimento? Boa noite, Rita. Tudo bem? Minha filha vai começar a fazer terapia de novo, né? Amém. Como ela já tinha feito na CD, é em outro lugar, mas vai ser uma batalha. E eu peço que Deus esteja sustentando para que nós está levando, ficando lá com ela, porque ela é diferente de
antigamente, ela cresceu mais um pouquinho, então, né, você peço que Deus me dê força, sabedoria, paciência, que dê tudo certo, e que Deus abençoe ricamente a vida da Amanda. E agora o pai que vai me trazendo, ele falou assim: mãe, se a senhora vir domingo aqui para a igreja, eu vou vir com a senhora. Ô, glória. Então, você vem e traz a família. De Deus, eu fiquei muito feliz quando ele falou isso. Amém. Tá bom? Qual é o Marcelo? O Caio. O Caio. O Caio. Amém. Vou orar pela vida do Caio, do Marcelo Rafael. e do Rafael. E da Amanda, né? Amém. Graças a Deus. Mais algum pedido de oração, irmãos? Irmãs? Bem? Então vou pedir para a irmã Zilda vir aqui à frente para nós orarmos. Vamos orar por toda a igreja, orar por todas as famílias da igreja, nesse mês, mês da família, né? Precisamos orar, precisamos clamar e precisamos pedir ao Senhor que restaure na nossa família, também na nossa igreja, aquilo que precisa ser restaurado, né? É um mês que nós estamos refletindo sobre esse tema. É tempo de restauração na família, na nossa vida, cada um de nós em particular, e também na nossa casa. Vamos orar então por todas as famílias da igreja, orar por aqueles que estão adoentados, né? Priscila e a Alice, que tiveram resfriado forte esse final de semana, a Heloísa, a filhinha da Vanessa também, minha sobrinha, também com alguns probleminhas de saúde. A gente sabe que nesse tempo esses problemas são mais recorrentes, problemas respiratórios, resfriados, etc. Que Deus esteja cuidando de todos, né? Especialmente das crianças e dos idosos que acabam sofrendo um pouquinho mais com isso, né? Então vou pedir para a irmã Zilda orar. Eu estou vendo aqui no Facebook, o Pablo está pedindo oração pela família, pelos amigos e pelos missionários, a Zene também, a minha mãe, Dona Eunice, um beijo, mãe, está com a gente também, né? Deus abençoe aí, Deus abençoe a todos que estão conectados conosco nessa noite. Tá bom. Então vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado porque nós enfrentamos esse frio, ó Deus, muitos já levantam cedo para trabalhar. Verdade. Senhor dá força, Senhor dá proteção, e o Senhor também supre a necessidade. Mas muito obrigado, porque essas portas estão abertas, sem nenhuma perseguição. Amém. Deus, Aleluia, Jesus. porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado. Aleluia. A tua serva, irmã Rita, está aqui, ó Deus, Obrigado, clamando pela fisioterapia da sua filha, Pai, e ela pôde sair da sua casa e está aqui apresentando esse problema, essa dificuldade. Ó Deus, o Senhor sabe da vida da Amanda, Pai, ela já está mocinha, que ela possa receber, Senhor, a cura que vem do Senhor, Pai, Amém. através desse Abençoe. exercício. Amém. Ela venha andar normal, venha Amém. ser uma moça normal, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que faz milagre, meu Pai. E seja feito para honrar e engrandecer o teu nome. Também seu filho, Pai, que o Espírito Santo continue tocando no coração, Amém, ó Deus, Deus. para ele Abençoa vir, nossas não vidas. só ele, mas os seus irmãos também vir, para ouvir a palavra, para estar, ó Deus, entregando a vida para Jesus, que a tua serva possa ver toda a casa dela, buscando o Salvador, Pai. Meu Deus, eu apresento, meu Pai amado, as criancinhas, Pai, que agora com esse frio tão forte, ó Deus, muitos têm que sair bem cedo de casa, ó Deus, para ir para as escolinhas, para ir para outro lugar, e só o Senhor para guardar esse pequenino das pneumonia, das doenças respiratórias. Meu Pai, o Senhor sabe como proteger esses pequeninos, meu Deus, e esteja curando, Pai, a tua serva Priscila, Amém. sua filhinha, Oh, Pai, Deus. todas as crianças que estão enfermas, com gripe, com febre, Pai amado, que o Senhor venha dar vitória, que no domingo todos possam estar aqui Amém. bem, Amém. para a honra e glória do Amém. Senhor, Pai. Deus maravilhoso, pessoa idosa, Oh, Pai. Pai. A Neide, Pai, agora está internada com esse Abençoa, problema Senhor. respiratório, esse bronquite muito forte. Que o Senhor esteja com na mão, ajudando ela a dormir bem agora à noite, Pai, acalmando o coração. Ela está em cima de uma cama de hospital nesse frio, só o Senhor para aquecer, para ajudar, ó Deus,
que ela possa sair ainda, Pai, voltar para casa. Amém. E todos os idosos, Pai, que estão com enfermidade, uns estão esperando cirurgia, meu Pai, que o Senhor é um Deus misericordioso, é um Pai amoroso, é um Deus grande, tremendo, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, Pai. A Neide é uma serva do Senhor, meu Pai. Meu tio também, ajuda ele, Pai, agora que está em casa também com um grande resfriado. Põe a tua mão, ó Deus, e cure, meu Deus, e faça um milagre na vida deles, Pai. Já são bem idosos, o Senhor é o Deus que cuida. Aleluia. Abençoa, Pai, a família do teu servo, pastor, a Beatriz, ó Deus, que essa criancinha tenha saúde. Abençoa a sua irmã, a sua mãe, ó Deus, a irmã Eunice. Fortalece, livra ela também das enfermidades. Abençoa a irmã Verinha, cuida, Pai, dela, em nome de Jesus. Pai, cuida de cada irmã que está aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui para orar, para falar com o nosso Deus, para buscar o Senhor, meu Pai. Que cada um que está aqui sinta a tua presença, sinta, ó Deus, vontade de estar orando, de estar falando com o Senhor, meu Deus, porque não é só eu e o pastor, mas todos, Pai. Nós estamos aqui nesta noite para falar, para agradecer, para adorar o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Qualquer outro pedido, Pai, nós depositamos no teu altar, porque o Senhor conhece, Pai, sabe como cuidar de nós, da nossa família. Agora esse mês da família, meu Pai, que as famílias venham estar unidas, que o Senhor derrame amor no coração de um para com o outro, afasta, Pai, os desentendimentos, ó Deus, mas que as famílias tenham muita paz e muita a presença de Deus, Pai, porque na presença do Senhor a gente tem paz, a gente tem orientação. Que o Senhor oriente todas as famílias aqui da igreja, Senhor, os casais que são novos, Pai, casados, os casais que já casaram há muito tempo, mas vem estar unido em Cristo Jesus, meu Pai. Visita cada lar representado. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, continuando na tua presença, mais uma vez nós louvamos e exaltamos o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo grande privilégio de podermos estar aqui falando com o Senhor, com a certeza plena que o Senhor nos ouve, que a Tua graça nos alcança, Senhor. Ó Pai, a Tua palavra sempre nos convida a irmos ao Senhor em oração, a buscarmos a Tua face, Senhor, a clamarmos, ó Pai, como o Senhor Jesus nos ensinou ali naquela parábola da viúva persistente, ó Deus. Ó Pai, nós também persistimos em orar, porque temos o Senhor é o nosso auxílio, a nossa luz, a nossa salvação, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, Pai, como lemos na Tua palavra nessa noite. Obrigado porque no Senhor nós encontramos acolhimento, encontramos abrigo, encontramos renovo para as nossas forças, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço por cada irmão, por cada irmã que está aqui nessa noite, os irmãos também em casa. Ó Deus, que a Tua graça nos alcance nessa noite, Senhor. Tu sabes o desejo, a necessidade de cada pessoa que está aqui, cada pessoa que participa desse culto, Senhor. Os pedidos não expressados verbalmente, mas que estão no coração. Tu conheces, Pai, as lutas de cada irmão, de cada irmã. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha derramar a Tua graça nessa noite. Que o Senhor venha dar sabedoria, venha dar direção, ó Deus, porque muitas vezes, ó Pai, nós temos dúvida de que caminho tomar, qual decisão escolher, Pai, mas que nessa noite o Senhor ilumine a nossa mente, Senhor, que nós possamos ser inspirados pelo Teu Espírito, inspirados pela Tua palavra, Senhor. Senhor, há situações na nossa vida que eu creio, Senhor, que o Senhor espera também que nós tomemos decisões, mas decisões inspiradas pelo Teu Espírito. Por isso, Senhor, nos dá sabedoria, fala ao nosso coração, tira de nós todo engano, Senhor. Muitas vezes damos ouvido, Senhor, a outras vozes, mas queremos ouvir somente o Senhor, ó Pai. Portanto, abençoa, Senhor, restaura, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado na nossa vida, na nossa casa, nesse tempo. Temos buscado o Senhor,
temos clamado, Senhor, que realmente seja um tempo de restauração, não porque nós queremos, mas porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus misericordioso, Senhor. Ó Pai, que ninguém aqui possa duvidar da Tua graça, que nenhum de nós em momento nenhum possamos duvidar daquilo que o Senhor pode fazer, duvidar do Teu amor, das Tuas misericórdias, do Teu interesse em nossas vidas, Senhor, e que tudo isso venha trazer paz, venha trazer confiança para cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, eu quero também pedir pela família do Pablo, a Zene, que estão participando conosco aqui também. Ó Deus, ele pede pela sua vida, pela família, abençoa aquela família querida, que aquela família querida continue sendo alvo da Tua graça, das Tuas bênçãos, e o Senhor supra as necessidades, os planos, os sonhos que eles têm também, Senhor. Ó Pai, derrama a Tua graça sobre toda aquela família que nós amamos, Senhor. Todos os irmãos também estão em casa, participando pela internet, que a Tua graça nos alcance, Senhor. Nós oramos assim gratos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmã. Vamos cantar mais um hino, vamos ficar em pé para nós aquecermos também e vamos, os irmãos que trouxeram ofertas, dízimos, fiquem à vontade para trazer aqui também ao gasofilácio e assim nós também adoramos o nosso Deus. O hino 25 do HCC. Tu és fiel. 25 do HCC. Isso. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
porque o Senhor nos aquece por meio das canções, por meio da Tua palavra, Pai. Que o Senhor continue cuidando de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado roupa para vestir, uma casa para morar, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido tão bom. Aleluia. Nós nos esquecemos de agradecer por coisas simples, Pai. Então que o Senhor vá de encontro às vidas que não tenham onde ficar, pessoas que não tenham como se aquecer. Que o Senhor vá de encontro a essas vidas e realmente aqueça, Pai. Nós que estamos no hospital também, que o Senhor vá de encontro. Amém. Realmente afogue as camas e aqueça os corações, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações agora por meio da palavra. Amém. Que possamos levar para casa uma palavra que aqueça nossos corações durante toda essa semana, para que fiquemos sempre perto junto com o Senhor, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos ver se alguém lembra aí qual carta nós vamos ler hoje. Aleluia, glória a Deus. Tessalonicenses, a primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 1. Vamos ler hoje o verso 6 até o verso 10. 1 Tessalonicenses 1, verso 6 até o verso 10. Vamos refletir nesse texto da palavra de Deus. Começamos a semana passada, né? Essa reflexão nessa carta. E lemos a semana passada até o verso 5, hoje vamos do 6 até o 10. Quem achou, diga amém. Amém. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar nos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Nós vamos meditar nessa noite, meus irmãos, na continuação da semana passada, então, o modelo inspirador, parte 2. E Deus tem colocado no meu coração, nos últimos tempos, o desejo de pregar mais vezes assim, mensagens sequenciais num livro, numa carta da palavra de Deus. Outras vezes a gente vai pregando conforme Deus vai mostrando, alguns textos de um livro, às vezes de outro, às vezes 3 mensagens num só livro, mas eu penso que a melhor maneira é pregarmos sequencialmente. Por quê? Porque nós mantemos ou procuramos o máximo possível manter a fidelidade àquele texto, àquela carta, porque todo pregador ele corre de certa maneira a tentação como eu poderia dizer, ter uma ideia, ter um desejo, ter uma percepção daquilo que a igreja precisa ouvir, e muitas vezes ele escolhe um texto, né, para aquilo que ele pensa. Então a gente aprende aí nos cursos de homilética, de hermenêutica, né? Os irmãos sabem que eu estou fazendo aquele curso Pregue a Palavra, lá, o pessoal lá de Atibaia, e a gente tem refletido muito nisso, desse perigo que o pregador corre, às vezes, de ter uma ideia, ter um desejo, ter uma percepção e procurar na Bíblia algo que defenda a sua ideia. E isso é terrível, porque a gente não está pregando a palavra, né? Então, pregar a palavra é você discorrer em cima do texto, sequencialmente. E quantas outras vezes também eu pensei assim, por exemplo, vou pregar em 1 Tessalonicenses, e vou então, a partir desse texto, falar de tal assunto. Mas aí quando você começa a estudar o texto, se aprofundar naquele texto,
em tudo aquilo que o autor quis transmitir àquele destinatário naquele tempo, você vê que aquela sua percepção inicial de assunto não é o que o texto está dizendo. Então é um grande desafio para nós pregadores manter o máximo possível a fidelidade. Então pregar sequencialmente assim nos leva a ensinar mais a palavra de Deus e ter esse desejo e esse compromisso de estar mais fiel ao texto, né? E esse texto nos mostrou a semana passada a gratidão de Paulo por aquela igreja, por aqueles crentes da cidade de Tessalônica. E eu estava refletindo hoje mais uma vez sobre esse capítulo 1, meus irmãos, e vi que Paulo, no versículo 2, ele escreveu que ele agradecia a Deus pela obra que Deus tinha feito na vida daqueles crentes. É muito importante a gente ressaltar isso, porque é obra de Deus. A maioria daqueles, alguns eram judeus, mas a maioria gentios, né? Ou seja, não judeus, eles não conheciam a Jesus, nunca tinham ouvido falar de Jesus. Eles já estavam ali, bem para oeste, ali na região, bem para oeste da Palestina, no leste europeu, podemos dizer, pensando no mapa de hoje, sem saber de Jesus. Talvez tinham ouvido falar de algum movimento que venha da Judéia, seguiu os seus ídolos, como o texto diz aqui, que no versículo 9, que eles deixaram os ídolos a fim de servir a Deus. Mas quando eles ouviram o Evangelho, e o texto que nós lemos diz isso, eles receberam a palavra com alegria, e essa alegria vem do Espírito Santo. Essa mudança de vida que eles tiveram só poderia acontecer por conta da pregação genuína do Evangelho, por conta de que Paulo foi fiel à missão que ele recebeu de Jesus e pregou o Evangelho que ele diz lá em Romanos, escrevendo aquela carta, que é o poder de Deus, é a mensagem poderosa do Deus poderoso que transforma vidas. Então esses homens receberam com alegria, porque eles viram o quanto eles foram transformados. Eles seguiam os ídolos, eles eram idólatras, eles estavam sem Deus, sem salvação, era uma religião vã, uma religião que não dava sentido à vida deles, e agora com alegria eles receberam essa mensagem pelo Espírito Santo, né? Então é maravilhoso a gente pensar nisso. Se a gente olhar para a nossa vida, lembrar de quem nós éramos antes de conhecer a Cristo, nós vamos lembrar que éramos assim como aquele povo de Tessalônica, sem Cristo, sem salvação, seguindo a ídolos, né? E sem esperança da vida eterna. Então eu fico muito impressionado assim ao pensar na experiência de Paulo, né? Paulo aqui na sua segunda viagem missionária chegou até Tessalônica, e aí em cada cidade que ele passava, ele via os milagres de Deus, as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo libertas dos demônios, mas principalmente as pessoas nascendo de novo, recebendo esse Evangelho com alegria. Então, aqui no versículo 6 ele fala assim: de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. É muito interessante essa palavra, esse elogio que Paulo faz para aqueles crentes. Olha, vocês se tornaram imitadores. A palavra poderia ser traduzida também como seguidores, meus seguidores e seguidores de Jesus, né? Lembrando daquele texto lá de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Abram aí 1 Coríntios 11, 1. Deixa eu ver se é esse texto mesmo, que eu não anotei aqui, mas eu creio que é. Quem pode ler aí para mim? 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse Paulo aos Coríntios, né? Não sede meus imitadores pela minha qualidade, mas porque eu sou de Cristo. Então eles passaram a ser imitadores, seguidores de Jesus.
Então isso também traz alegria para Paulo e traz alegria para o Senhor, de ver aquelas pessoas sendo transformadas. Nós vivemos também num tempo, meus amados, que nós precisamos pensar como eu posso ser também imitador de Jesus nesse tempo, né? Como eu posso ser, como que a minha vida, ela precisa e pode ser a cada dia inspirada, não por essa sociedade que nós vivemos, não por esse mundo que a Bíblia vai dizer que jaz no maligno, por esse mundo consumista, individualista, triunfalista, etc, 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 mas por Cristo, a quem nós estamos seguindo. Por isso nós sempre repetimos que Jesus mandou os seus discípulos fazerem discípulos. Vão por todo mundo e façam discípulos, né? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos ensinei. Outra coisa que eu quero destacar aqui nesse texto, que me salta aos olhos, é aquilo que eu falei aqui: receberam a palavra com alegria. Então, meus amados, é muito interessante que Paulo percebe na vida daqueles crentes algo que acontecia com ele mesmo. Diante de muito sofrimento, a alegria que Paulo experimentava, a alegria que aqueles crentes experimentavam, ela não acontecia por não haver problemas, pela ausência de dificuldades, mas porque era ação do Espírito Santo na vida deles. Os irmãos se lembram de Gálatas 5:22, o fruto do Espírito: amor, paz e alegria no Espírito Santo. Essa alegria é a mesma alegria que Paulo falou lá em Filipenses 4:4. Alegrai-vos de vez em quando no Senhor. É assim? Alegrai-vos quando a conta estiver maravilhosa ali, né? Está no azul, lá no banco, está tudo beleza, todo mundo com saúde. Ou alegrai-vos quando estiver passeando naquele lugar. Não, alegrai-vos sempre no Senhor. Parece uma coisa meia subjetiva, mas era a experiência que Paulo vivia. Era a experiência que esses crentes viviam, não pela ausência de problemas, mas porque estavam cheios do Espírito Santo do Senhor. Penso, meus amados, que a proximidade da palavra, essa palavra que eles receberam com alegria, e para nós também a proximidade da palavra nos proporciona alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria tem a ver com o estado de contentamento, de reconhecer que Deus supre a nossa necessidade, reconhecer que a alegria no Senhor nos fortalece, nos sustenta. Reconhecer que, como Paulo vai dizer ali no finalzinho desse pequeno texto que lemos, no versículo 10, que um dia nós vamos nos encontrar com Jesus e que nós vamos ser salvos então da ira de Deus. Então a alegria de saber que nada pode nos separar do amor de Deus, a alegria de saber que Deus está conosco hoje, vai estar conosco amanhã, estará sempre conosco. Então eu creio que essa proximidade da palavra é aquilo que vai nos alimentar, é aquilo que vai nos proporcionar esperança, que vai nos revelar a verdade e que vai nos aproximar do Pai, e que vai nos fortalecer então para enfrentarmos também as nossas dificuldades. Além disso, no versículo 7, Paulo diz assim aos Tessalonicenses: e assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, que era a região ali da cidade de Tessalônica. Aqui Paulo os elogia por terem se tornado modelo, padrão, forma, exemplo. Ao imitarem a Paulo e a Jesus, eles se tornaram modelo e inspiração para aquela região da Europa. Como Paulo diz aqui, vocês se tornaram modelo. Por que nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus? Para sermos também, meus amados, modelo nessa geração, nesse tempo, nessa sociedade que nós estamos vivendo. Representantes de Jesus em meio a um mundo que jaz no maligno. Só podemos ser modelos e receber também o elogio, não de Paulo, mas de Cristo, se nós imitarmos a Cristo. Então, aqueles crentes ali, eles eram vistos de maneira totalmente diferente. Eram pessoas que
mostravam a vida de Cristo, né? Através da vida deles. Lembrando que ali era uma sociedade, estavam debaixo do Império Romano, eles estavam influenciados por uma sociedade grega, helenista, idólatra, extremamente materialista. Os irmãos se lembram que para o grego o que importava era o espírito, né? Eu falei que eles eram materialistas por quê? Porque eles não davam o valor necessário àquilo que a sua carne. Quero dizer assim, vou resumir de uma maneira melhor. Eles achavam que a carne não prestava para nada, então somente a alma que tinha valor. Então, por conta disso, eles se entregavam a toda sorte de pecado, de depravação, etc. e tal, querendo viver a sua vida da maneira mais assim antagônica àquilo que Deus estabelece para nós. Então, com isso, os crentes que viviam uma vida agora dirigida pelo Espírito Santo eram modelos a serem seguidos, eram modelos reconhecidos pela sociedade que estavam ali à sua volta, mas porque eles eram parecidos com Jesus, né? Hoje eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando de evangelização, né? Das estratégias que existem hoje para evangelização, né? E como o relacionamento pessoal se tornou hoje a maneira mais eficaz, né? De você influenciar uma pessoa, de você pregar o evangelho para uma pessoa, você trazer uma vida para Jesus. Já foram feitas muitas pesquisas pela nossa Convenção Batista dentro das igrejas, e foi feita a pergunta para aqueles que tinham chegado nas igrejas recentemente: como você chegou na igreja? A grande maioria, cerca de 90%, por conta de um convite, veio com um amigo, veio com um parente, foi num culto no lar, foi numa célula, ou seja, fruto de relacionamento, né? Fruto de relacionamento, porque com certeza uma maneira eficaz de nós pregarmos o Evangelho é nós falarmos sobre a obra de Cristo, mas também pregarmos com a nossa vida, com o nosso testemunho. E aqueles crentes eram modelo, eram imitadores de Jesus. E o versículo 8 e 9 vai dizer então: porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Aqueles crentes de Tessalônica, naquela região, que era uma região de bastante comércio também, eles viajavam, eles iam para outras cidades. Então, ao irem em outras cidades, eles se tornavam missionários, a ponto de Paulo dizer: o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. O exemplo deles, o compromisso daqueles crentes era tão grande que Paulo só agradece a Deus, que Paulo louva a Deus, os elogia para que eles continuassem assim, né? Para que eles continuassem testemunhando do amor de Cristo. Eu lembro aqui no domingo retrasado, quando a nossa irmã Josiane trouxe aquela palestra pela manhã, falando sobre nossa responsabilidade em ensinar os nossos filhos e influenciá-los positivamente. Ficou muito marcado para mim que os nossos filhos, eles sentem a nós, o nosso comportamento, eles sentem o nosso testemunho, assimilam muito mais a partir desse sentimento do que aquilo que nós falamos. Então, esses crentes, eles estavam sendo assim instrumentos de Deus para que a fé fosse espalhada, né? Champlin, um comentarista bíblico, ele diz assim, que há duas espécies de admiração que os homens têm sobre a vida dos indivíduos e suas realizações. Dois tipos de admiração que nós podemos ter nas pessoas e que as pessoas podem ter por nós também. A primeira espécie é causada por aquilo que nós somos, a nossa essência, aquilo que está dentro de nós.
aquilo que nós demonstramos com a nossa vida. E a segunda espécie é provocada por aquilo que nós fazemos. Paulo percebe naqueles crentes a vida deles sendo um reflexo da vida de Cristo, eram imitadores, e Paulo vê também o compromisso que eles tinham na expansão do Evangelho, na obra que eles tinham também. Era uma fé viva e quase visível, porque eles anunciavam o Evangelho, se alegravam em meio às tribulações, buscavam a santificação. Quando Paulo diz aqui, deixavam os ídolos, estavam buscando cada vez mais a santificação, cada vez mais ser parecidos com Jesus, cada vez mais agradar a Deus. E ainda são elogiados porque Paulo percebia neles hospitalidade, quando ele elogia ali, quando no versículo 8, ele diz, porque versículo 9, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam. Então a gente vê assim essa transformação de idólatras, gentios, pessoas que não conheciam a Cristo, agora missionários, cheios de compromisso com a obra de Deus, anunciavam o Evangelho, eram persistentes, cheios de fé, se alegravam em meio às tribulações, deixavam os ídolos, buscavam a santificação e eram também hospitaleiros com o povo de Deus. E finalmente o versículo 10, meus amados, a esperar nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Nós falamos na introdução, a semana passada, que um dos temas principais de Tessalonicenses vai tratar da volta de Cristo. Havia uma expectativa muito grande da volta de Cristo. Paulo vai trabalhar isso, vai trazer conforto no coração deles, porque começou a crescer entre eles uma ansiedade, que Cristo ia voltar e que Cristo ia voltar por aqueles dias. Isso trouxe problemas, nós vamos falar mais para frente. Mas aqui fica claro para nós, o que nos chama a atenção nesse texto é que eles deixaram os ídolos e esperaram em Cristo. Eles não estavam mais ligados àqueles deuses, àqueles ídolos gregos, ao próprio orgulho pessoal de cada um, mas eles estavam esperando em Cristo. Eles estavam passando necessidades, eles passavam dificuldades. Nós falamos aqui a semana passada, os crentes do primeiro século tinham muitos desafios, muitos sofrimentos. Era perseguição, era risco de vida, era risco de morrer, era ostracismo social, era zombaria, era muita coisa, acusações falsas. Mas eles esperavam em Cristo. Isso fazia toda a diferença para eles. Por isso eles desfrutavam dessa alegria, por isso eles continuavam firmes, por isso eles continuavam comprometidos com Jesus, porque a esperança deles estava em Cristo. Eles olhavam para Cristo, eles sabiam que Cristo estava preparando para eles algo muito melhor, que antes eles estavam debaixo da ira de Deus. Você se lembra lá de João 3,36? O texto diz assim, aliás, abra sua Bíblia aí, por favor, João 3,36. Alguém leia para mim, por favor. Nós já estamos caminhando para a conclusão. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Antes eles não criam em Jesus, não conheciam a Jesus, por isso estavam debaixo da ira de Deus. É o que João escreveu, aquele que rejeita o Filho Jesus permanece debaixo da ira de Deus. Eu penso, meus amados, que eles foram usados por Deus para pregar esse evangelho que os transformou, mas com fidelidade à mensagem de Jesus. E hoje nós também precisamos manter a fidelidade ao evangelho de Jesus, aquilo que a Bíblia nos apresenta como boas novas de Cristo. Nós não podemos distorcer o evangelho, a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Não podemos acomodar o evangelho à sociedade, não podemos pregar um evangelho
que não atribui o verdadeiro valor do sacrifício de Jesus. Nós não podemos deixar de falar que aquele que não crê permanece debaixo da ira de Deus, para que ele também possa crer, para aqueles que nos ouvem possam crer em Jesus e serem transformados. Então, meus amados, é motivo também de nós olharmos para um texto desse, vermos aquilo que Deus fez em meio àquela igreja, aquilo que Deus fez na vida de Paulo também, e saber o quanto nós fomos transformados, e o quanto ainda Deus continua transformando a vida das pessoas. Nós não podemos deixar de crer que o Evangelho transforma a vida das pessoas. Por isso nós precisamos, como a igreja de Tessalônica, sermos comprometidos com a pregação do Evangelho de Jesus. Pregarmos a tempo e fora de tempo, as pessoas que estão na nossa casa, os nossos familiares que ainda não servem a Jesus, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Quantas oportunidades nós temos perdido de falar daquilo que mudou a nossa vida, que mudou a nossa fé, que mudou o nosso coração, que mudou o nosso destino aqui na eternidade. Falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus, em sua infinita graça, nos chamou para fazer diferença nesse mundo. Não para imitar os modismos desse mundo. Não para sermos imitadores dessa sociedade, dessas modas que vai, que vêm, que vão, que mudam, que aparecem, que desaparecem. Não para sermos influenciados. Por isso nós precisamos ter um filtro, meus amados, um filtro, para ver a maneira como nós estamos pensando, a maneira como nós estamos agindo, a maneira como nós estamos usando o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos talentos, os planos que nós estamos estabelecendo, as prioridades para a nossa vida. E esse filtro se chama Palavra de Deus, né? Palavra de Deus. Como nós podemos ser imitadores de Jesus? Como nós podemos ser imitadores de Paulo, que é imitador de Jesus, como ele diz lá em 1 Coríntios 11, se nós não conhecermos a Jesus? Nós não vamos conhecer a Jesus, meus amados, apenas tirando lá da caixinha de promessa um versículo, ou recebendo lá um bannerzinho com um versículo, uma mensagem de otimismo, uma mensagem assim, para levantar o nosso ânimo. Não, isso é muito pouco, né? Mas nós podemos, conhecendo mais a Cristo, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. É na comunhão com a pessoa de Cristo que nós também poderemos aproveitar esse exemplo maravilhoso. Então, em um mundo cheio de modelos ruins, que nós possamos imitar sempre a Jesus como nosso mestre, né? Jesus como a nossa inspiração, Jesus como nosso alvo. Que essa verdade sagrada nos traga alegria, como tinha alegria a igreja de Tessalônica, alegria de servir, alegria de viver, alegria de conviver, tudo isso fruto do Espírito Santo de Deus. Eles receberam a palavra com alegria que vinha do Espírito Santo de Deus. Como é triste a gente ver, a gente perceber que muitos perderam essa alegria, né? A alegria de servir a Deus, a alegria de estar no templo, a alegria de se reunir, a alegria de ter comunhão, a alegria de trabalhar na obra do Senhor, a alegria de estar na presença do Senhor, a alegria de buscar o Senhor todo o tempo, de dedicar tempo para isso, essa alegria que é fruto do Espírito. Por isso Paulo vai dizer nessa mesma carta, nós vamos ver lá no final: não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, não impeçam, eu queria que Paulo dizer, o Espírito Santo de ser inspiração, de ser a força, a manifestação de poder de Deus na sua vida, para que você experimente dessa alegria, desse compromisso e dessa fé que aqueles irmãos tinham, a ponto de dizer que Paulo não precisava falar mais nada sobre isso. Que o Senhor também nos conceda essa fé viva, essa fé exemplar, como tinha os crentes de Tessalônica. Que esse modelo apresentado no capítulo 1 de Tessalonicenses nos inspire,
nos inspire a buscarmos mais o Senhor, a estarmos mais comprometidos, mais inspirados, mais amando esse Deus, como diz aquele hino antigo que nós cantávamos, mais de Cristo. Lembra desse, Dani? Mais de Cristo eu quero ter, mais do seu amor obter. Isso aí mesmo, esse mesmo. Mais do seu amor obter, mais da sua... Ajuda aí, Dida. Eu sei que você conhece também. Mais da sua mansidão, mais do seu amor, mais de Cristo. Porque o que nós temos de Cristo ainda é muito pouco. É muito pouco. O que nós conhecemos de Deus é muito pouco ainda. Porque Deus é infinito, né? Deus é infinitamente mais do que aquilo que nós podemos entender. Então, busque mais o Senhor. O Senhor quer contar conosco nesse tempo, nessa geração. Assim como eles influenciavam lá a Macedônia, a Acaia, aquela região ali, hoje nós precisamos influenciar esse lugar onde nós estamos. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, Pai, é um Deus tão grande. Obrigado porque esse exemplo, esse exemplo da igreja de Tessalônica, o exemplo da vida de Paulo, esse alvo tão grande, esse exemplo tão sublime, Senhor, é possível porque o Senhor é nosso Deus, porque é o Senhor que age na nossa vida, porque o Senhor nos amou, nos chamou para a Tua presença, Senhor. Pela Tua graça fomos escolhidos para sermos para o louvor da Tua glória, Senhor. Pela Tua graça o Senhor nos deu o Espírito Santo. Pela Tua graça o Senhor nos livrou da ira que permanece sobre todo aquele que rejeita o Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós não merecemos, não somos dignos, nada fizemos, ó Pai, mas nós Te agradecemos porque o Senhor nos alcançou, ó Pai, e que essa Tua graça, esse Teu poder, que o Teu Espírito continue transformando as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, mais uma vez eu Te peço nessa noite a bênção do Senhor sobre cada pessoa que está aqui, cada irmão, cada irmã, também aqueles que estão na internet, Senhor. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos faça experimentar dessa alegria, esse regozijo que há na presença do Senhor. Ó Pai, que as dificuldades que os meus irmãos estão passando nesse tempo, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor manifeste a Tua glória, que o Senhor fortaleça, que o Senhor faça milagres, que o Senhor dê libertação, que o Senhor restaure, enfim, Senhor, que o Senhor manifeste a Tua graça sobre nós, para que possamos, assim como aqueles crentes de Tessalônica, que nós possamos ser exemplo, modelos também, pelo agir do Teu Espírito, Senhor, porque reconhecemos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer, somos totalmente dependentes da Tua graça, Senhor. Ó Pai, obrigado por esse encontro, obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs. Leva-nos agora em paz para os nossos lares, Senhor. Continua cuidando de nós, cuidando da nossa família, abençoando, Senhor, todas as famílias da Tua igreja, que todos nós sejamos alvo da Tua graça nesse tempo, Senhor. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Só lembrando que na sexta-feira nós temos aqui a reunião da nossa liderança. Às 7 horas estaremos nos reunindo aqui para orar e a partir das 8 começa a nossa reunião. E a Carla tem um recado também nessa noite, né, Carlos? Quer vir aqui na frente? Vem aqui falar. Vem aqui dar uma incentivada nos irmãos aqui para as nossas necessidades do Ministério de Ação Social. A Carla não gosta muito de vir à frente, né? Mas hoje, sem avisar, eu coloquei ela nessa gelada, literalmente, mas ela tem um recadinho para os irmãos. Boa noite, graça e paz. Amém. É só para lembrar os irmãos que todo dia 20 a gente faz as entregas de cestas básicas e infelizmente esse mês está bem pouco as doações, aí eu queria pedir uma ajuda para os irmãos. Acho que quase todos os dias a gente posta lá os itens nos grupos, né? Acho que todos fazem parte dos grupos da igreja. E aí quem puder ajudar, quem puder colaborar, a gente agradece. Amém. Bom, Então, é nosso desafio mensal, né, de colaborar com algumas famílias na montagem das nossas cestas básicas. A Carla tem coordenado isso, então se você puder
veja com ela aí os itens que faltam. Se você não tiver tempo, você pode doar também recursos, dinheiro, Carla? Pode também, né? Eu sei que alguns irmãos mensalmente doam também, conforme a sua possibilidade, você possa com generosidade aí abençoar essas famílias também. Nós vivemos um tempo difícil, são muitas demandas, né? Nós estamos colaborando agora também com a Cristolândia, decidimos na última assembleia que nós vamos colaborar com pelo menos 25 quilos mensais de salsicha, né? Todos os meses, esperamos que possamos aumentar essa contribuição. Agora também nesse tempo de frio, a Carla vai promover, né, Carla, uma arrecadação também de agasalhos, cobertores, etc. Então, Deus tem nos abençoado tanto, né? Nós precisamos repartir com aqueles que precisam também. São esses nossos avisos. Você que é casado, domingo e sábado nós temos aí o nosso encontro de casais às 19 horas aqui na igreja também. Deus nos abençoe. Vamos na paz, em nome de Jesus.